Arcélio Pato de Carvalho, 89 anos. Viveu entre a Mamarrosa e Coimbra, depois da formação na América com licenciatura em Bioquímica e doutoramento em Fisiologia Celular. Homem da ciência, ou melhor, das neurociências, Biologia Celular e Bioquímica, com um longo percurso. Esteve nos Estados Unidos da América até 1970. Chegou a Portugal e viveu a Revolução por dentro, mas mesmo por dentro do fogo, em Coimbra. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos. Professor Arcélio de Carvalho, obrigado por vir falar connosco sobre este marco importante que foi para o país, o 25 de Abril. Como Batista Bastos perguntava aos seus convidados nas suas entrevistas, onde é que estava no 25 de Abril, Sr. Professor? Estava em Coimbra. Estava em Coimbra, mesmo no fogo, não é? Estava em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E lembra-se bem desse dia? Sim, eu ouvi a rádio de manhã e apercebi-me que estava a acontecer qualquer coisa muito importante. No entretanto, eu tinha uma aula às 9 ou 10 horas, e parti para a universidade. Estava tudo calmo, o caminho não encontrei nada anormal. Quando cheguei à universidade, também não havia grande movimento anormal. E na aula apercebi-me que a maior parte dos alunos não tinha qualquer informação sobre o que estava a passar. Os primeiros 5 minutos eu disse-lhe o que sabia e iniciei a aula. No entretanto, as coisas começaram a ser mais efervescentes à volta da sala de aulas. Porque a informação não era muita. A informação não era muita. E talvez a meio da aula eu resolvi interromper a aula, explicar aos alunos porque é que eu estava a interromper a aula e saí para fora. Sentiu que aquele dia ia mudar a história? Sim, eu senti que qualquer coisa muito importante estava a acontecer e a primeira coisa que eu tive foi um regozijo de que alguma coisa estava a acontecer. Porque de facto os 4 anos que eu tinha vivido em Coimbra, depois do meu regresso aos Estados Unidos, dava a impressão de um país parado, um país que não sabia de onde vinha nem para onde ia, e a maior parte das pessoas muito mal informadas sobre o que era o mundo. Sentia alguma coisa em ebulição nesses 4 anos que viveu em Coimbra, antes da Revolução? Sentia que havia alguma coisa no país Curiosamente, eu tinha, o meu ponto de partida era as reuniões que eu tinha normalmente em Coimbra, aos domingos de manhã, com estudantes angolanos e moçambicanos, sobretudo. E a informação que eu tinha deles era uma informação muito mais viva, muito mais autêntica do que aquela que eu conseguia ter em Coimbra. Os meus colegas praticamente não se apercebiam muito bem do país em que estavam e do que estava a acontecer. A informação que tinham sobre a guerra é uma informação muito deturpada e que eu não tentava corrigir porque, de facto, eu sentia que a minha versão não tinha credibilidade no meio em que eu vivia. Havia alunos que denotavam aqui alguma atividade, algum querer mudar as coisas em Coimbra? Havia um grupo de assistentes. Eu, como era mais novo, eu tinha 33 anos na altura, 33 quando regressei, depois devia ter 37, 38 anos, eu convivia mais com os assistentes mais novos. Os assistentes mais novos estavam mais bem informados e muitos deles pertenciam aos partidos de esquerda e tinham mais informação, estavam mais bem informados. Os professores da universidade estavam formados, não denotavam. A educação e o ensino eram controlados pelo regime? Sentia essa pressão? Eu nunca senti, mas devo dizer que eu vivia num ambiente muito isolado. Eu, não tendo feito o curso em Coimbra,
não conhecia muitas pessoas em Coimbra. Os meus colegas professores, eu vi que eu já como professor catedrático, os meus colegas professores catedráticos tinham, na maioria, mais de 50 anos. Eu tinha 30 e tal, e portanto o meu convívio era mais com os mais novos. Não sentia qualquer pressão, sabia que havia informadores da PIDE muito próximo de mim, mas que não interferiram com a minha atividade na Universidade de Coimbra. Reconhecia-os? Eu não sabia quem eles eram, mas mais tarde soube, e um deles era de facto uma pessoa que era não sei como se era, a pessoa da secretaria que controlava as inscrições dos alunos, tem um nome que eu agora não me recordo. Sentia-se o medo em Coimbra? Como? Sentia o medo em Coimbra? Não. Não? Era coisa que não se sentia? Eu ia frequentemente aos Estados Unidos, tive meses que eu fazia 3 viagens no mês, muitas vezes saía na quinta-feira, regressava na segunda-feira, porque tinha também o meu laboratório nos Estados Unidos, e não sentia qualquer intimidação, nunca senti. Era abordado por alunos ou por colegas de como é que era a vida nos Estados Unidos na altura, quando regressou? Curiosamente não havia muita curiosidade não, sobre não isso. Tinha. Não, eu era conhecido como americano e que trouxe uma gabardina onde os pingos de água se viam. Eu soube isto através da minha mulher mais tarde, que era aluna na altura. E era o americano, uma alcunha ali bem Aliás, encaixada. tive alguns problemas porque eu vi como já diretor do departamento e a primeira coisa que eu fiz, eu talvez tenha colocado na Universidade de Coimbra a primeira lâmpada fluorescente. E no corredor onde eu estava havia inicialmente uma lâmpada de 15 watts que não iluminava nada. Eu pus lá uma lâmpada fluorescente de 25 watts e aquilo parecia dia. Parecia dia e acusava-me de eu pensar que estava na 5ª Avenida de Nova Iorque. Que maravilha. O senhor foi um privilegiado, não sei se será privilégio ou não, de que tinha provado Coca-Cola antes de chegar a Portugal. Chegou cá e não havia, não é? Eu não gostei muito de Coca-Cola. Não gostava. Então não era um privilégio. Não, nunca. Mas o facto de poder ter essa experiência nos Estados Unidos e outras, naturalmente, que este país estava vedado, não motivava a curiosidade de... Eu fui muito privilegiado em que eu só vivi nos meios mais evoluídos dos Estados Unidos. Praticamente a minha vivência durante 10 anos foi na Universidade da Califórnia, em Berkeley, um ambiente muito académico, muito efervescente. Eu vivi já a Revolução de Cuba, portanto, na altura, e havia de facto uma influência muito grande dos estudantes isto era um tempo muito, nos Estados Unidos era um tempo muito, foi o tempo de macartaísmo, um senador conservador que de facto criou muitos problemas às pessoas mais evoluídas dos Estados Unidos, que as pessoas que da direita eram todos, da esquerda eram todos acusados como comunistas, e isto criou muitos problemas, mas havia uma efervescência muito grande na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Eu aprendi muito lá, fora das aulas práticas, das aulas que frequentava. Estudou quantos anos nos Estados Unidos, professor? 13 anos. Eu fiz o liceu nos Estados Unidos já. Eu tinha familiares nos Estados Unidos e depois de fazer a 4ª classe fui para os Estados Unidos, não exatamente imediatamente porque os papéis demoravam muito tempo e eu ia esperando de ano para ano, pensava que era no mês seguinte ia para os Estados Unidos. No entretanto ainda estive como farmacêutico na Mama Rosa, estudante de farmácia na Mama Rosa. Foram 2 anos maravilhosos que eu tive na farmácia. Finalmente, com 15 anos, fui fazer 16 anos aos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, fiz o liceu lá, 3 anos, depois... Curiosamente, o meu tio com quem eu vivia muito perto da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu tive essa sorte e fiz o liceu e ingressei na universidade onde fiz a licenciatura em Bioquímica e depois fiz o doutoramento em Fisiologia Celular. Portanto, acabei o doutoramento em 1963, depois fui para Nova Iorque já como professor e investigador. Estive em Nova Iorque um total de 10 anos, mas os últimos 3 anos eu já estava também na Universidade de Coimbra. Nunca perdeu o contacto com Portugal ao longo desses 13 anos? Sim, eu vi cá quando fiz o doutoramento e fiquei completamente desiludido. Eu visitei a Universidade de Porto, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa. E, sinceramente, fiquei absolutamente desiludido com o apagamento que havia da ciência em Portugal nessa altura.
Mas chegavam-lhe informações lá também de como Eu estava a evoluir não tinha muitos contactos este... com cá. Não tinha? Não tinha muitos contactos. O meu único contacto era um amigo meu que era assistente na Universidade de Coimbra, na área da Geologia, e que passou 2 anos em Berkeley comigo. Era a única pessoa que eu tinha de contacto, mas mais eu não conhecia. Eu não conhecia ninguém nas universidades. Então, talvez o choque maior quando chegou e sentiu aqui que haviam diferenças bastante grandes ao nível. Sim, a impressão que eu primeiro tive é que eu nunca voltaria para Portugal, porque eu não tinha qualquer grau académico em Portugal. Nessa altura era muito difícil vir para Portugal. As pessoas que faziam o doutoramento lá tinham que voltar a fazer o doutoramento cá. Eu tive, por exemplo, Vítor Crespo, que foi Presidente da Assembleia da República em Portugal, fez o doutoramento comigo na mesma universidade onde eu estive. Ele regressou 1 ano antes e ele teve que ficar cá e fazer o doutoramento outra vez. O próprio Veiga Simão fez o doutoramento na Inglaterra e teve que voltar a fazer o doutoramento cá. Eu disse que isso nunca faria, que não me sujeitava a isso, e tornei bem claro, na altura, o diretor da Faculdade de Ciências de Coimbra, um homem muito evoluído, a quem eu devo muito, porque me integrou bastante no meio académico em Coimbra. Ele queria que eu ficasse cá e eu expliquei, olha, não é possível, já porque vocês também não me querem cá de ilha, porque eu vou agitar muito, estou a agitar muito aqui a universidade e vocês não querem. Não. Finalmente ele levou-me a uma reunião com o Veiga Simão, que era Ministro da Educação na altura. E o Veiga Simão teve uma frase que calou muito fundo em mim. Ele disse, olha, eu sei o que você pensa, porque eu também passei pelo mesmo. Eu doutorei-me na Inglaterra, podia lá ter ficado, vim para cá e tive que fazer o sacrifício de voltar a fazer o doutoramento, mas sabe, se cá na América ainda possa ser muito bom, é apenas mais um. É um mundo muito grande e há muitas pessoas como nós. E aqui podia fazer a diferença. Aqui faz a diferença. Foram as palavras do Veiga Simão que me fizeram pensar. No entretanto, eu não concebia como é que eu vinha para cá e disse ao Sr. Ministro, mas eu não vejo hipótese de me quererem cá, porque eu não vou fazer o que o Sr. Ministro fez, foi doutorar-se cá outra vez. Bem, estas coisas também se resolvem, não sei o quê. E fui embora sem dar qualquer resposta e daí a uns meses recebi uma carta em que o Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra tinha aprovado a minha vinda como professor catedrático e diretor do departamento. Pelo seu valor? Sem mais nada. Eu sinceramente não acreditei. Isto foi em fevereiro que eu recebi a carta. Eu disse, olha, eu em agosto vou aí, depois podemos falar. E não dei uma resposta. Vi e de facto já estava no Diário da República que eu tinha sido aceito e que poderia ser contratado. Perante isto eu não sabia o que fazer, porque eu tinha a minha responsabilidade em Nova Iorque, tinha o meu laboratório, era investigador, já tinha tenure, como é que se diz tenure em português, não sei o que, estava contratado, ou seja, contrato definitivo. Isso foi determinante para mudar o curso da vida, esse passaporte, essa luz verde. Isso e um outro evento, é que no entretanto eu tinha-me apaixonado com uma rapariga cá. Outro passaporte interessante, não é? Que não tinha acabado o curso, mas acabámos por nos casar em setembro. Nessa altura eu assinei o contrato já para vir cá com a autorização, com o entendimento que eu não estaria cá sempre, que estaria parte em Nova Iorque e parte cá. Portanto, isso foi já em 68, não, foi em 70, setembro de 1970. Duas paixões que se abriram em Portugal. Voltei para os Estados Unidos, expliquei ao meu diretor o que é que estava a passar. Antes eu tinha-lhe dito que de facto havia qualquer coisa a decorrer, mas que pessoalmente lhe diria o que tinha acontecido. Eu já tinha estado cá 2 vezes a dar aulas, dois períodos, com autorização do instituto onde eu estava, e disse, olha, pronto, há aqui assim negociações que eu lhe quero explicar. E acabei por ficar cá e lá durante os primeiros 3 anos. Curiosamente, era a minha licença sem vencimento de Nova Iorque
terminava em 31 de março de 1973, uns dias antes da Revolução. Mas eu cá estava, já tinha assinado o contrato. E, portanto, quando a Revolução aconteceu, já não tinha hipótese de voltar para Nova Iorque. Poderia voltar, mas já não era linear que pudesse voltar. A sua revolução já tinha sido bem sucedida antes desta? Sim, essa é outra história, sabe? Que eu, paralelamente à Revolução de Abril, quando começou a Revolução de Abril, já tinha, naqueles 4 anos que cá estive, já tinha feito uma pequena revolução no departamento onde eu estava. Conte-nos. As coisas já não eram a mesma coisa ao fim de eu estar cá 4 anos. Já havia algo de revolucionário em si, não em termos políticos. Bem, eu nunca me dei muito bem com o que está a acontecer, quero sempre mais qualquer coisa. E durante esses 4 anos eu tinha... curiosamente dizia-se que em Portugal não havia ciência porque não havia dinheiro. Eu, ao fim de 1 ano de estar cá, eu tinha mais dinheiro que eu tinha em Nova Iorque. Recebi dinheiro da Fundação Gulbenkian, fundação da fundação que financiava o Instituto onde eu estava em Nova Iorque, e recebi dinheiro da NATO, da OTAN, da NATO, que nessa altura financiava pequenos projetos cá em Portugal. E, portanto, eu já tinha um pequeno império a funcionar, já tinha comprado equipamentos, o departamento estava equipado, já tinha pessoas a trabalhar comigo, já tinha uma pessoa doutorada, ou vários vias de doutoramento. Era uma autêntica revolução mesmo, não é? No entretanto, tínhamos criado uma ligação a vários laboratórios estrangeiros, não só Nova Iorque, mas também cá na Europa, e portanto já tinha as coisas bastante avançadas. Esse era o meu problema, como é que isto vai evoluir daqui em diante. E correu bem? Correu bem, mas com alguma turbulência. Na passagem a partir de 25 de Abril, quando aconteceu o 25 de Abril, a universidade explodiu. De facto, a universidade estava muito minada por muitas pessoas de esquerda, principalmente do Partido Comunista, e passou a haver uma efervescência enorme, com plenários quase contínuos no Teatro Gil Vicente, em Coimbra. E na primeira reunião que eu assisti, não assisti às primeiras, mas a primeira que eu assisti, foram saneados 17 professores catedráticos da Faculdade de Ciências e nós éramos 21, ficámos 4. E eu não sabia o que me ia acontecer, embora nunca tivesse sido acusado de nada e tivesse a meu favor o facto que o departamento já não era igual aos outros. Tínhamos muitos alunos, eu tinha o apoio de muitos alunos, muitos assistentes, etc. Portanto, nós criámos uma pequena comunidade à parte, mas que era desconhecida da universidade. Eu nunca anunciei muito o que estávamos a fazer, porque isso era perigoso. Porque, quer dizer, nós tínhamos, por exemplo, os funcionários da zoologia, onde eu estava, não tinham horário. Tinham tarefas para fazer, e que se as cumprissem, muitas vezes eles apresentavam-me... como é que se diz? Declarações de médicos que estavam doentes? Baixas médicas. Baixas médicas que eu sabia que eram fictícias e pedi-lhes, olha, eu não quero mais isso. Quando vocês estiverem doentes, vocês dizem-me. E eu dou-vos autorização para ficar. Isto era ilegal, tudo isto era ilegal, eu tinha que ter as baixas médicas. Portanto... Não tinham horário, tinham tarefas. E tinham que concretizar. Tinham tarefas, tinham horários. E, portanto, já havia muitas coisas a acontecer. Tínhamos muitos alunos frequentavam laboratórios livremente, mesmo os alunos de licenciatura. Tinha vários alunos de doutoramento, na altura não havia mestrados. Criámos a biblioteca, os alunos não podiam requisitar livros na biblioteca, normalmente na universidade, mas mesmo nas outras universidades. Nós tínhamos uma biblioteca aberta a todos os alunos, em que os alunos frequentavam. Eu tive que me responsabilizar por isso que os meus colegas professores diziam que os alunos iam roubar os alunos, que os estragavam os alunos, e eu responsabilizei-me financeiramente por isso. E ao fim do primeiro ano, eles reconheceram que era absolutamente ridículo dizer que os alunos que roubavam os alunos e que roubavam os livros, que estragavam os livros, e eu acabei por nunca pagar nada pelas despesas que tinha, pelos estragos que tinham sido feitos na biblioteca. Portanto, já havia um clima diferente na altura da universidade. Portanto, em resumo, o 25 de Abril não veio beliscar aquilo que já tinha feito antes? Não. Ou não se notou? Não, claro, houve aberturas maiores, quer dizer, a universidade passou a ter mais autonomia, portanto nós podíamos fazer muito mais coisas, e nesse sentido
Eu acabei por criar um centro de ciências, chamava Centro de Biologia Solar, que depois passou a ser Centro de Neurociências. Eventualmente esse centro autonomizou-se como associação sem fins lucrativos e passou a ser um laboratório associado, um laboratório nacional reconhecido pelo governo e com financiamento muito especial. Foi o primeiro laboratório associado no país. E, portanto, já havia toda uma evolução diferente dentro da universidade. Aliás, isto tudo um bocado secretamente. Claro. Porque no momento que começou a reconhecer que isto existia na universidade, tive toda a espécie de problemas. Mas numa fase em que já, digamos, a dinâmica era de tal ordem que já era imparável. Já estava em velocidade cruzeiro. Portanto, a revolução acabou por trazer mais liberdade também ao seu trabalho. Sim. Mais liberdade, mais perspectiva, mais reconhecimento, mais financiamento. Portanto, o 25 de Abril foi uma coisa extraordinária. Eu acho que as pessoas hoje não são capazes de apreciar o que é viver num país sem liberdade. A maior parte dos jovens que hoje têm 40 anos ou menos não sabem. Eu, como digo, não tenho razão de queixa, mas tinha que viver um bocado segregado. Quer dizer, não me envolver muito, envolver-me simplesmente no laboratório, e ninguém estava interessado nos laboratórios na altura, portanto ninguém. Ainda hoje também vive assim, não no laboratório, mas na sua vida, sempre contornou atividades políticas, nunca foi um homem da política, nunca foi um homem de... Eu acho que a política tem duas maneiras de a fazer. Uma é falar muito, e esse geralmente tem muito sucesso. E outra é trabalhar. Falar menos e fazer. E fazer. Eu acho que sou dos pretensores segundos. Tudo é que evoluiu daí, pois foi daí que nasceu, por exemplo, a iniciativa do Biocante em Cantanhede. E, eventualmente, o Instituto de Educação e Cidadania na Mama Rosa. Podem-se fazer muitas coisas, o que eu acho estranho. Por exemplo, o problema que nós hoje temos na educação, nas escolas, eu acho que os professores têm sérias razões, mas também se pode fazer muito mais do que o que se faz, porque hoje em dia as universidades já têm bastante autonomia. 25% do currículo das escolas pode ser determinado pelos professores, pelo conselho diretivo das escolas. Mas os professores, coitados, não estão assoberbados com tantas coisas que não têm energia já para fazer isso. Portanto, o ensino... Quer dizer, nós estamos sempre à espera de que alguém faça ou nos diga para fazer. Isso é horrível, porque nós já ganhamos uma maneira de ser passiva, de esperar que as coisas aconteçam ou que alguém nos venha dizer que elas para as fazerem. Eu acho que não há nada mais interessante do que nós saber que temos a liberdade de fazer muitas coisas. E os professores têm a liberdade de fazer isso? Como? E os professores têm essa liberdade para fazer mais, para fazer de forma diferente? Bem, note, enquanto que assim, o ensino universitário modificou-se completamente com a Revolução, o ensino básico e secundário ainda está um bocadinho como era. Em sentido, as escolas não têm autonomia. Não sofreu grandes impactos. Os professores não podem ser contratados, já não digo pelas escolas, mas pelo menos pelas câmaras ou por... Dizem que, que isso conduzia a muito nepotismo, mas isso cura-se. Quer dizer, há leis contra essas coisas. Nós não podemos estar a evitar que elas aconteçam. Não podemos estar a sobrepor-nos às leis. Se as pessoas prevaricam, devem ser castigadas por isso. E há leis para isso. Portanto, é uma falsa questão. Portanto, é favorável a uma maior descentralização de competências na educação? Enquanto isso não acontecer, nós não vamos ter qualquer alteração significativa no ensino. As escolas devem ser um lugar onde os alunos gostam de ir. E o que eu vejo é que os alunos não gostam de ir à escola. Há qualquer coisa que está mal. E a culpa não é dos alunos. Há qualquer coisa. Também é capaz de não ser só dos professores. Mas é do ambiente todo que nós temos e que nós cultivamos à nossa volta. Isto ainda é como era antigamente. Ou seja, não se sentem aqui grandes impactos da revolução na educação? Nas escolas não há grandes alterações aí. E pode haver. Neste momento, nós tentamos fazer isso e acho que eu agradeço às escolas de facto terem tido a receptividade
de deixar o Instituto de Educação e Cidadania colaborar com elas. Eu pensei que fosse uma coisa passageira, mas não é. Eu já não estou à frente do Instituto, estou como presidente honorário, e as escolas, nós continuamos a ter aulas de ciências, ciências práticas nas escolas, em todas as escolas do primeiro ciclo, na maior parte das escolas do segundo ciclo e um grande número de cursos avançados no ensino secundário. Estes cursos avançados são muito reveladores, têm uma influência muito grande nos alunos, porque nós não só os cursos são dados por cientistas e os alunos percebem muito rapidamente se o professor sabe o que está a dizer ou se ele leu no livro e está a ensinar porque leu no livro naquele momento. Claro. E as pessoas adoram estes cursos. Os cursos não são os alunos voluntariamente matriculam-se nestes cursos, fora das horas da escola, das aulas. Portanto, eles são bastante motivados para estes cursos. Mas eu não queria elaborar esta Não. Nós centramos agora um bocado sobre na educação. Agora, saltando da educação para a sociedade em geral, os impactos da Revolução. Como é que viu este evoluir ao longo, logo no início e também ao longo destes 50 anos? Pois, aí temos um problema. Claramente nós temos mais liberdade. E tendo mais liberdade, nós poderíamos... Tinha aqui os apontamentos até sobre essa questão. Nós temos mais liberdade, estamos mais abertos a novas oportunidades e deve haver mais igualdade de oportunidade para todos. O problema é que isto conduziu a uma situação... nós acabamos por não ter mais igualdade neste momento. Acabamos por ter, de facto, um grande número, uma grande desigualdade entre os mais pobres, que são cada vez mais, e os mais ricos, que são cada vez mais ricos. E como é que isto sucede? Isto não acontece só em Portugal. Isto acontece nas sociedades avançadas todas. E que é um problema que nós todos acreditamos que o mérito deve ser respeitado e que as pessoas devem ser valorizadas pelo seu mérito. Mas quando nós levamos isso ao extremo, nós temos que as pessoas que têm muito mérito se ingram e os outros são desprezados. Isto é a base da desigualdade que nós temos. É curioso que dá a impressão que o mérito é uma coisa boa, mas o mérito promove a pobreza. O mérito é qualquer coisa que é bom, nós temos que o respeitar, mas, paralelamente com o mérito, nós temos que desenvolver a noção do bem comum. O bem comum de todos, de toda a sociedade, deve ser respeitado. Claro. E hoje nós temos uma grande desigualdade. Nós temos pessoas, presidentes de bancos que ganham milhões, temos pessoas muito competentes que estão em lugares, em empresas, que ganham também os seus milhões, e depois temos, noutros extremos, temos pobreza. Portanto, e o processo que tem evoluído é que mais e mais aqueles trabalhos que só estavam acessíveis a pessoas que não fossem extraordinárias, que não fossem excepcionais, esses trabalhos desapareceram muito, porque muita da produção que hoje se faz nas sociedades desenvolvidas é feita em países onde a mão de obra é barata, que acentua a pobreza desses países. E, portanto, neste momento, nós... E isso não é um exclusivo nosso, não é? Não é um exclusivo nosso. Não é um exclusivo nosso e está a ter um impacto na política enorme. Eu sei lá o que está acontecendo nos Estados Unidos e mesmo na Europa, com os grupos populistas, os partidos populistas, o Trump, etc. E nós também passamos a ter coisas dessas na Europa e em Portugal. Está a, de facto, dar cabo da democracia. A democracia é uma coisa muito frágil e que pode, de um momento para o outro, de facto, nós podemos perder esta liberdade que nós temos e que nós não apreciamos tanto como... Não estamos tão conscientes do perigo de perder a liberdade. Que já tem 50 anos no nosso país. É uma idade que, se a equipararmos a um humano, é preciso já ter alguns cuidados com ele. Sim.
É que tem que ser cultivada todos os dias. É como a pessoa tem que cuidar da sua saúde. Saindo dessa esfera global de Coimbra, da sua vida em Coimbra, nos Estados Unidos, na sua Mama Rosa, que lhe diz muito, é uma Mama Rosa diferente do que era antes do 25 de Abril, certamente, professor. É curioso, eu costumo dizer, eu vivi 15 anos na Mama Rosa antes de sair de cá. Tinha quase 16. E vivi 20 e tal anos nos Estados Unidos. E vivi 40 anos em Coimbra, já são muitos anos. Vivi muitos anos em Coimbra. Aquilo que hoje, as recordações mais gratas que eu tenho são da Mama Rosa. É curioso, provavelmente conhece o professor Costa, que é da minha idade, e nós fomos praticamente criados juntos. O professor Costa da Mama Rosa, a Ariana deve conhecer. E nós falamos muitas vezes nisto. Ele esteve sempre cá, eu estive quase sempre fora. Mas eu tenho as mesmas, quando nós conversamos só sobre aquelas coisas que nós vivemos juntos. Isso é fantástico. E mesmo lá, eu tinha, as nossas raízes, de facto, são qualquer coisa muito fundamental na nossa formação. Os valores que eu tenho hoje, eu costumo dizer que eu não aprendi nada depois dos 10 anos, em termos de valores. Eu recordo-me, há incidentes insignificantes que eu fui para a escola aos 7 anos, antigamente íamos aos 7 anos para a escola, para a primeira classe. E na véspera de eu ir para a escola, eu apanhei um triângulo de um jornal, um triângulo amarelo de um jornal, porque na altura não havia livros, não havia jornais, muito velho. E eu peguei nesse triângulo, estava a olhar para o jornal. O meu pai viu-me e disse: "O que é que tu estás a fazer?" Eu fiquei muito triste, muito embaraçado e disse: "Eu amanhã vou para a escola e não sei ler." Ela era a vontade prematura E o meu pai disse-me assim: ler. "Tu vais aprender a ler ainda que eu passe fome." E foi isto que me guiou. Ficou com essas palavras. E há muitas coisas simples que acontecem quando nós somos crianças que nos marcam muito. E é por isso que eu hoje ainda sou uma marosense. O que é que eu penso hoje da Mama Rosa é muito triste. Eu vejo as casas, muitas das mesmas casas que eu conhecia, e saem de lá pessoas que eu não conheço. Isto choca-me. Onde é que está o Sr. Joaquim, o Sr. Manuel, o Sr. Fulano Cicrano? E isto, quase todas as casas estão vazias, tem gente que eu não conheço. Parece um mundo novo, não é? Parece um mundo fictício, construído naquele que eu conheci e que já é outro. Professor, se hoje, em 2024, regressasse dos Estados Unidos a Portugal, o choque era menor do que aquele que teve em... Se regressasse hoje dos Estados Unidos a Portugal, neste preciso momento, o choque era menor em relação àquele que teve em 1960, certamente. O choque era menor? Era, ou não? Eu acho que era maior. Era maior ainda? Era maior. Os contrastes ainda são grandes? Não, estava a falar em relação à sociedade de hoje e à sociedade Sim, de então. O senhor disse que quando veio dos Estados Unidos... Eu saí daqui com 15 anos e comecei a regressar quando tinha 32, 33. Ainda estava tudo muito fresco e o que era na altura, portanto, em 1900, a primeira vez que eu regressei a Portugal foi em 63, era tudo muito semelhante, a mesma pobreza, mais imigrantes, a imigração tinha começado para a Venezuela nos anos 50, no início dos anos, fins de 40, inícios de 50, e era a mesma coisa, a mesma pobreza, os mesmos costumes, nada tinha evoluído. A única coisa que tinha sido introduzida era as motoretas. As motorizadas. Em vez da bicicleta era a única diferença que eu conhecia então. Mas esse choque, vamos supor que o senhor estava a estudar neste momento nos Estados Unidos. Sim. E chegava a Portugal. Depois deixamos todos. Depois destes anos. Na altura foi um choque muito grande quando chegou em 70. Havia mudanças gravíssimas. Hoje sentiria isso, conhecendo como conhece? Vamos ver, se eu regressasse para Lisboa ou para Coimbra... Era completamente diferente, naturalmente. O choque não é muito grande. Uma das minhas netas
e um dos meus netos estão a fazer Erasmus, um está na Bélgica e outro está na Holanda. E eu pergunto, o que é diferente aí? Nada, tudo mesmo. Hoje já está tudo muito mais uniformizado. Agora, as aldeias Também têm o seu encanto por isso, não é? São mais genuínas. E cada uma delas com as suas marcas. Sim, mas estão desertas. Isso é que é o problema. Pois, esse é o grande problema. Não temos ninguém nas aldeias. É curioso como as coisas mudaram rapidamente. Os primeiros, eu estive à frente do Instituto 15 anos. Aliás, é outra coisa curiosa. Na minha vida, as coisas tiveram etapas de 15 em 15 anos. Em 15 anos havia qualquer coisa diferente. Os 15 anos do Instituto foram os últimos 15 anos da minha atividade, em que eu assumo responsabilidades. Mas agora perdi-me, desculpa, que não... Qual era a questão aqui? Estávamos a falar das aldeias, do valor das aldeias, que longe dos grandes centros em termos de desenvolvimento. As aldeias estão abandonadas. Eu só tenho pena das pessoas que lá vivem, porque já não têm... Felizmente as pessoas jovens estão a sair, porque seria um crime mantê-los cá. As aldeias estão abandonadas, não tem nada. A Mama Rosa, o Instituto está ali, já pouca gente lá vai. Isto aconteceu em 15 anos. Nos primeiros 5, 10 anos, o Instituto tinha um movimento enorme. Hoje não há gente, não há ninguém. As coisas estão... É pena, mete dó. Professor, esta democracia com 50 anos, o que é que precisa? Olha, eu estou convicto, mas é uma ideia que eu tenho há muito tempo, que nós precisamos de uma população mais culta, mais educada, com mais educação, com mais sentido de responsabilidade e mais integrada no mundo. Nós ainda temos uma população com um nível de educação bastante baixo. É o que nós precisamos primeiro. Isso só não resolve o problema, mas sem isso nós nunca conseguimos resolver. Mas ajuda muito, não? Não, mas sem um nível educacional mais alto, e eu quando digo educacional, isto não é só das universidades, nós temos de ter escolas muito boas, para as crianças não perderem o entusiasmo. Uma criança é muito curiosa até aos 12 anos, depois perde a curiosidade, mata-lhe a curiosidade. A escola é horrível para as crianças. Elas ficam sem curiosidade. Eu tenho lá uma neta, eu tenho netos de 22 e a mais nova tem 5. Eu vi-os todos subir, chegam aos 12, 13 anos e eles perdem a curiosidade. Ela lê os livros, faz perguntas, faz tudo, interpreta já. Ainda tem aquela curiosidade nata. Chega à escola, a escola dá cabo deles. Perdem a curiosidade toda. Não sei se são as escolas, não é a sociedade totalmente, a sociedade total que faz isso. A nossa apatia, nós somos consumidos pelas rotinas que criamos. Eu tento escapar-me a isso, estou constantemente a ler. Leio 2, 3 livros por semana. Mas é tudo um bocado, quer dizer, tudo isto é deslocado da realidade que eu tenho na minha frente. E hoje já não quero começar mais nada de novo. Estou a viver estes últimos 15 anos. O pior é que os últimos 15 anos, que nas minhas contas dão até 1935, e nessa altura eu terei 101 anos, eu fiz as contas mal, já não vou chegar lá. Professor, algum dia se sentiu privado da sua liberdade? Não. Curiosamente não. Mesmo quando estava na escola, quando isto tudo era tudo muito mal, quando nós tínhamos a PID, essas coisas, nunca senti. Curiosamente, esse senhor que era da PID, que eu só soube mais tarde, depois da Revolução, era uma pessoa muito agradável. Provavelmente ele era da PID por necessidade, provavelmente recebia alguns 500 escudos, qualquer coisa assim. Eu não tinha consciência sequer do que estava a fazer. Era um emprego. Hã? Era um emprego. Era. Professor, foi agradável a conversa. Obrigado por partilhar connosco estes pedaços de Abril e estes pedaços da sua vida. E até uma próxima. Muito obrigado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos.